Nos últimos dias, nós temos ouvido falar muito sobre usufruto por causa da correria desenfreada das famílias para fazerem doação de bens com reserva de usufruto para os filhos, para os herdeiros, com receio do aumento do ITCMD. Na verdade, não é um receio, nós temos a certeza de que esse imposto vai aumentar. E há coisas importantes, detalhes importantes sobre o usufruto que você precisa saber. Então fica comigo aqui nesse vídeo até o final, que eu vou falar com você. São dicas preciosas que eu vou passar aqui para você. Meu nome é Sueli Rezende, eu sou advogada, especialista em planejamento patrimonial da família. O que é o usufruto? Usufruto, como o próprio nome diz, é o direito de usar, gozar, usufruir e desfrutar de um bem que não é meu. E aí surge uma outra figura que é o nuproprietário. Por que nuproprietário? Porque ele tem a nua propriedade, é uma propriedade despida do direito de usar, gozar, usufruir do bem. Então aqui nós temos o usufrutuário e o nuproprietário, figuras importantes desse instituto. Como é que nasce, como é que surge o usufruto? No caso de bens imóveis, com o registro no cartório de registro de imóveis. Tem que estar anotado na matrícula desse imóvel o usufruto. Esse usufruto, ele pode ser temporário e ele pode ser vitalício. Temporário por prazo determinado ou vitalício enquanto vida tiver o usufrutuário. Nós falamos que esse direito de usufruto, ele é um direito personalíssimo e ele não passa de pai para filho. Eu não posso, o usufrutuário não pode vender o usufruto, ele pode ceder o direito de forma gratuita ou onerosa. Como assim ceder o direito de forma gratuita? O direito de usar uma coisa, de gozar, de usufruir, ele pode ceder de forma gratuita ou ele pode vender. No caso, por exemplo, de locações, arrendamentos, né? Ele pode sim arrendar aquele bem que ele tem em usufruto e ficar com a renda desse usufruto, desse arrendamento. Mas ele não pode vender. Bom, e se acontecer a morte do usufrutuário? O que acontece? Consolida então no nuproprietário a propriedade plena, porque ela não se transfere para o herdeiro do usufrutuário. Essa é uma das formas de extinção do usufruto, com a morte do nuproprietário, quando ele é vitalício. Quando é temporário, a extinção se dá quando termina o tempo, obviamente. Mas ela também pode se dar por renúncia. O usufrutuário ele pode renunciar ao usufruto, em favor, obviamente, do nuproprietário. E também o que nós chamamos de uma condição resolutiva. O que é isso? O usufrutuário ele tem obrigações para com o bem. Ele deve guardar, ele deve zelar, ele deve dar manutenção, ele tem que pagar os tributos. Então, se o usufrutuário não paga os tributos ou se ele abandona o bem que ele tem o direito de usufruto, isso retorna para o nuproprietário. Aí surgem algumas perguntas comuns, né? Pode o usufrutuário vender o usufruto? Já falamos que não. E o nuproprietário, ele pode vender a propriedade? Pode, ele pode vender a nua propriedade, observe. Mas ele vende a nua propriedade, que é o que ele detém. O usufruto vai junto. Então, aquele adquirente desse bem, dessa nua propriedade, ele deve respeitar o usufruto. Essa venda, essa alienação não atinge diretamente o direito do usufrutuário. Casos da vida real. Pai doou para o filho um bem imóvel com direito de usufruto. E aí, mais à frente, o filho com dificuldades financeiras vem conversar com o pai e convence o pai a vender o imóvel. Qual a saída? Fazer uma compra e venda bipartida. O que significa isso? Vai o usufrutuário e o proprietário, os dois, e passam a propriedade para o comprador. No cartório, os dois assinando todos os documentos, isso é possível. Mas aí você veja a situação de vulnerável, desprotegida do pai. Ele foi convencido pelo filho a vender aquele imóvel que ele reservou para si lá atrás, quando fez a doação, o direito de usufruto para sua segurança. Ele doou para ele e a segurança dele foi. Uma outra situação que ocorre comumente também, vou te dar um exemplo. Um casal casado em comunhão parcial de bens, eles doam para o filho um bem imóvel com direito de usufruto vitalício. Falece o esposo, eles alugam um bem e eles vivem da renda dessa alocação desse imóvel. Falece o pai, o que acontece com o usufruto? Passa para a mãe? Não, é direito personalíssimo. Ameação
50% do usufruto desse bem, consolida 50% da propriedade aqui do proprietário, que passa a ter agora a propriedade plena de 50% do imóvel, 50% ele é no proprietário e a mãe aqui 50% da renda da locação. O filho, nos primeiros momentos, está tudo certo, a mãe continua recebendo a integralidade dos aluguéis, tudo certo. Sobrevém uma dificuldade financeira, vem terceiros no ouvido do filho: sua mãe, ela não tem a integralidade do usufruto, ela só tem 50% do usufruto. A metade da renda daquela locação lá, você tem direito a ela. E aí vem aqui o filho e tira da mãe aqueles 50% da renda da locação dos bens imóveis. Isso não teria acontecido se, quando foi instituído o usufruto, tivesse expressamente colocado em uma cláusula expressa o direito do cônjuge sobrevivente a crescer o usufruto daquele cônjuge que faleceu. Veja como esses detalhes são tão importantes. São decisões muito sérias, porque elas dizem respeito a um futuro incerto. Não sabemos o que o futuro nos reserva. Então, a doação com reserva de usufruto é algo que nós precisamos fazer com muito cuidado e tomar muito cuidado com essas cláusulas. Então fica aí a dica para você do direito de crescer. Mas melhor ainda do que isso, é você fazer, e essa realmente é uma dica que eu quero dar para você, fazer o planejamento patrimonial da sua família. Faça a doação dos seus bens dentro de um sistema de planejamento patrimonial, onde você integraliza todo o seu patrimônio e você vai doar cotas. Doutora, mas há diferença? Será que tem diferença de eu fazer a doação em vida com reserva de usufruto aqui ou dentro de um sistema de planejamento patrimonial? Há muita diferença. A primeira delas é que aqui a doação em vida com reserva de usufruto é regida pela lei civil. Há intervenção do Estado que regulamenta como deve ser. Aqui, dentro do sistema de planejamento patrimonial da família, o que rege são as leis do direito empresarial, onde há muito maior liberdade de contratar, de ajustar. E aqui dentro do sistema de planejamento patrimonial, quando se faz a doação das cotas para os filhos, os pais permanecem com total controle dos bens. E num documento que nós chamamos de acordo de sócios, eu gosto de chamar de protocolo familiar, onde nós colocamos todas as situações possíveis que possam acontecer e já fazemos um acordo aqui entre a família, todo mundo sentado à mesa, concordando, assinando, fazendo verdadeiramente um protocolo familiar. E quando chegar o dia de partirmos, nós vamos deixar verdadeiramente um legado para os nossos filhos. Não apenas um patrimônio financeiro, mas também harmonia nos relacionamentos. Se você quer aprender mais sobre planejamento patrimonial, se inscreva no meu canal. Toda semana eu estou publicando, trazendo informações para você. E se essas informações forem importantes para você, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E até o próximo vídeo.